O que acontece quando uma viúva compra uma mansão amaldiçoada por migalhas nas ruínas da Bahia, desafiando os sussurros dos vizinhos supersticiosos? Sob os escombros, um baú gelado revela cartas que transformam seu destino, mas o preço será de sangue e sombras eternas. O sol escaldante de Salvador batia impiedoso sobre os ombros de Eulália, enquanto ela apertava a mão suada do corretor de terras, selando o destino com uma moeda de cobre que tilintava como um presságio. Eulália dos Santos, aos 32 anos, carregava o peso de 4 bocas famintas nas costas curvadas pelo sol do mercado de Itapuã. Seus filhos, o pequeno Ramiro, de 7 anos, com olhos que ainda brilhavam como o mar de All Saints, a gêmea Clara, de 9, cujos cachos empoeirados dançavam ao vento salgado, o teimoso Bento, de 11, que arrastava os pés na poeira vermelha das estradas, e a mais velha, Lúcia, de 13, que já carregava o fardo de ser a senhora da casa. Todos eles a seguiam como sombras alongadas pela seca de 1842. A viúva, com o luto ainda fresco como a terra úmida após a chuva rara, vendia cestas de mangas maduras e peixes secos no bazar de São Lázaro, onde o cheiro de salmoura se misturava ao suor dos escravos fugidos que sussurravam promessas de liberdade nas esquinas sombreadas. Mas o marido, Teodoro, levado pela febre amarela 2 invernos antes, havia deixado apenas dívidas e um barraco de taipa que desabava com as trombas d'água do Pantanal distante, ecoando em sua memória como um rugido abafado. Aquele dia, o corretor, um homem magro chamado Epifânio, com bigode torcido e olhos que piscavam como os de um tatu acuado, a levara para além das fazendas de cacau de cachoeira, por caminhos poeirentos ladeados por palmeiras curvadas como velhos penitentes. "É uma barganha, senhora Eulália", dissera ele, a voz rouca pelo cachimbo de tabaco que exalava fumaça acre, impregnando o ar quente com um aroma de folhas queimadas. "O casarão de pedra branca, em ruínas desde a rebelião de 1835. Ninguém quer. Dizem que o vento sussurra nomes de mortos." Elas sentiram um arrepio na nuca, o tecido áspero do vestido de algodão colando a pele úmida. Mas o preço, poucas patacas, menos que o valor de uma mula velha, era uma âncora em meio à deriva. Seus filhos precisavam de teto, não de promessas vazias. Com a mão trêmula, ela assinara o papel amarelado, o tinteiro de chifre deixando uma mancha negra que parecia sangue seco. Ao anoitecer, o grupo chegou às ruínas. O casarão erguia-se como um esqueleto de ossos brancos contra o céu púrpura. Suas paredes rachadas engolidas por trepadeiras espinhosas que arranhavam como unhas de espectro. O portão de ferro enferrujado rangeu ao empurrão de Bento, um som metálico que ecoou pelos salões vazios, misturando-se ao zumbido incessante dos mosquitos que dançavam na brisa morna do recôncavo baiano. Eulália inspirou fundo, o ar carregado de um cheiro úmido de mofo e terra remexida, como se o chão exalasse segredos podres. "Aqui vamos morar, meus amores", murmurou ela, forçando um sorriso que não chegava aos olhos castanhos marcados por olheiras profundas como as fissuras nas fundações. Lúcia franziu o senho, os braços magros abraçando o caçula Ramiro, cuja pele morena brilhava de suor sob a luz avermelhada do poente. "Mãe, parece que os mortos não saíram ainda", sussurrou a menina, a voz fina cortando o silêncio como uma navalha. Eles acamparam na sala principal, cujos azulejos portugueses, rachados e cobertos de poeira fina, estalavam sob os pés descalços. Clara acendeu uma fogueira com gravetos secos, o crepitar das chamas lançando sombras dançantes nas paredes, onde retratos desbotados de senhores de engenho observavam com olhos vazios, o vidro embaçado pelo tempo. O calor do fogo contrastava com o frio úmido que subia do piso de pedra, um toque gelado que subia pelas pernas de Eulália como dedos invisíveis. Enquanto os filhos devoravam um ensopado ralo de mandioca e peixe salgado, o gosto salgado e terroso na língua, misturado ao amargor da fome recente, ela explorou os cômodos adjacentes.
O vento uivava pelas janelas sem vidros, carregando o perfume distante de jasmins silvestres, misturado ao fedor de ratos mortos em algum canto escuro. Em um quarto superior, o assoalho rangeu sob seu peso, e ela tropeçou em uma tábua solta, o impacto enviando uma vibração surda pelas vigas. Na manhã seguinte, os vizinhos de Pedra Branca, uma aldeia de barracos de barro espalhados como feridas na encosta da serra, já murmuravam. Dona Severina, uma quitandeira de pele enrugada pelo sol, com um xale puído sobre os ombros ossudos, parou Eulália no caminho para o riacho, onde a água turva corria com um gorgolejar preguiçoso. Mulher, que demônio te trouxe para cá? O casarão engole almas. Meu avô viu o capitão Avelino enforcado no sótão, depois da maldição dos escravos quilombolas. O tom era um sibilo baixo, os olhos estreitados sob o chapéu de palha, e o ar ao redor cheirava a cebola frita e suor azedo. Eulália apertou o cesto de roupas contra o peito, sentindo o tecido úmido colar a pele, mas ergueu o queixo. Eu pago o que devo, dona, e meus filhos comem do que planto. Severina cuspiu no chão, a saliva escura manchando a terra seca, e virou as costas, o vestido farfalhando como folhas mortas. Os dias se arrastaram em uma rotina de suor e sombras. Eulália limpava as ruínas ao amanhecer, o pó fino aderindo à garganta como uma poeira amarga, enquanto os filhos caçavam frutas silvestres nos arredores, o riso deles ecoando como um bálsamo contra o vazio dos salões. Mas, à noite, o casarão revelava sua face oculta. Gemidos do vento que pareciam vozes abafadas, um frio repentino que arrepiava a pele nua sob as cobertas puídas, e o cheiro persistente de enxofre, como se o inferno respirasse pelas frestas. Uma vez, Ramiro acordou gritando, os olhinhos arregalados fixos em um canto escuro onde nada havia, exceto o eco de um choro distante que Eulália jurou ter ouvido. Um lamento infantil, gelado como a brisa noturna do Atlântico. Enquanto varria o pátio, coberto de folhas secas que rangiam sob a vassoura de palha, Eulália encontrou um medalhão enferrujado, semi-enterrado na terra. Era de prata opaca, com uma inscrição gasta: Paraí, eterna guardiã. O metal frio queimou sua palma, como se pulsasse com um calor residual, e ela o guardou no bolso do avental. O peso dele, um lembrete de algo perdido, talvez um amor antigo de Teodoro que nunca contara. Guardiã de quê? Murmurou para si, o coração acelerando com um pressentimento que o sol da manhã não dissipava. Os sussurros se intensificaram no mercado de domingo, onde o burburinho de vozes se misturava ao tilintar de moedas e ao aroma de acarajé frito, o óleo quente chiando nas panelas de barro. Um grupo de lavadeiras com saias encharcadas e mãos calejadas cochichava atrás de uma pilha de cestas. A viúva dos Santos trouxe o mal pro Pedra Branca. O casarão clama sangue. Eulália sentiu os olhares como agulhas na nuca, o ar pesado com o vapor úmido do rio, e apertou o passo, o medalhão batendo contra sua coxa como um coração estranho. Naquela tarde, ao retornar, Bento veio correndo pela trilha poeirenta, o rosto sujo de terra vermelha, os pulmões arfando com o cheiro de poeira levantada. Mãe, no porão tem um baú, enterrado sob as pedras caídas. Os olhos do menino brilhavam com uma excitação temerosa, e Eulália sentiu um frio subir pela espinha, apesar do calor que grudava a camisa nas costas. Enquanto o sol se punha, tingindo as ruínas de um laranja sangrento, Eulália desceu as escadas improvisadas ao porão, o ar lá embaixo úmido e carregado de um mofo antigo que enchia os pulmões como fumaça. O baú era de madeira escura, reforçado com ferro corroído, e ao forçá-lo aberto com uma barra de ferro que rangeu como um grito, uma rajada de ar gelado escapou, trazendo o cheiro de pergaminho mofado e algo metálico, como sangue seco. Dentro, pilhas de cartas amarradas com fitas desbotadas, seladas com lacre partido. A primeira que tocou tremia em suas mãos, a tinta borrada revelando palavras em português arcaico.
Minha Eulália, o sangue dos Avelino corre em ti. O nome a atingiu como um soco, o papel áspero cortando a ponta do dedo, um filete quente escorrendo. Seus filhos a chamavam de longe, mas ela não ouvia, os olhos fixos nas linhas que prometiam uma herança. E uma maldição. Mas ao erguer a carta à luz fraca da lanterna, um sussurro ecoou do fundo do baú, não do vento, mas de algo vivo, como se as sombras se contorcessem, esperando que ela lesse mais. O ar no porão grudava na pele como um sudário úmido, enquanto Eulália desatava a fita da segunda carta, o papel rangendo como ossos velhos. As horas se esticaram na penumbra, a lanterna de querosene piscando sombras alongadas nas paredes úmidas, onde raízes de trepadeiras infiltravam-se como veias pulsantes. Eulália sentou-se no chão frio de pedra, as pernas dobradas sob o vestido puído, ignorando o formigamento que subia pelas coxas como um aviso ignorado. O cheiro de pergaminho mofado misturava-se ao suor salgado de seu corpo, e cada virada de página trazia um sussurro do vento lá fora, ou talvez não, um murmúrio baixo, como vozes abafadas por camadas de terra. As cartas eram de um homem chamado Domingos Avelino, o capitão enforcado que os vizinhos invocavam em orações noturnas, endereçadas a uma Eulália, que não era ela, mas cujas palavras ecoavam em sua alma como um eco distante de outra vida. O sangue dos Avelino clama por redenção. Minha filha perdida, lia-se na terceira missiva. A tinta desbotada, revelando datas de 1820, antes mesmo de seu nascimento. Seu dedo, ainda latejando do corte anterior, traçou as letras, o sangue seco formando uma crosta áspera que ela limpou com a manga, deixando uma mancha marrom no tecido. Acima, os filhos preparavam o jantar improvisado. O crepitar da fogueira no pátio enviava fumaça acre para dentro, impregnando o ar com aroma de feijão queimado e lenha úmida. Clara cantava uma cantiga de roda baiana, a voz fina cortando o crepúsculo como uma lâmina de luz, mas Eulália mal ouvia, os olhos devorando as confissões de um homem atormentado. Domingos confessava traições, não só aos escravos que rebelaram-se na fazenda, acendendo o fogo da maldição em 1835, mas a uma mulher chamada Eulália Monteiro, uma quilombola de olhos verdes como o recôncavo em cheia, que carregara sua filha bastarda antes de ser arrastada para as masmorras de Salvador. Tu és a herdeira, guardiã do medalhão que te dei em segredo, prosseguia uma carta, e Eulália puxou o objeto do bolso, o metal agora morno contra a palma, como se absorvesse o calor de sua mão. O medalhão pulsava levemente, ou era seu próprio coração, acelerado pelo peso daquela revelação. Ela, filha de um capitão e uma escrava fugida. O status de senhora de terras, perdido na rebelião, agora sussurrado em papéis amarelados, prometia fazendas de cacau e títulos imperiais. Mas a que custo, se o preço era enfrentar os fantasmas que o casarão guardava? Um rangido na escada a sobressaltou, e Lúcia surgiu na entrada do porão, a silhueta recortada contra a luz alaranjada da fogueira, os cachos soltos emoldurando um rosto pálido de preocupação. Mãe, o jantar esfria. E Bento diz que ouviu passos no sótão, como se alguém andasse de um lado para o outro. A voz da menina tremia, fina como o fio de uma teia, e Eulália escondeu as cartas sob o avental, o tecido áspero roçando a pele sensível. Subiram juntas, o ar mudando de úmido e mofado para o seco e enfumaçado do pátio, onde o céu estrelado se estendia como um manto negro salpicado de diamantes frios. Os meninos devoravam as tigelas de barro, o vapor subindo em espirais quentes, carregando o gosto terroso da mandioca cozida na boca de Ramiro, que lambia os beiços com uma inocência que doía no peito de Eulália. Passos? Deve ser o vento nas vigas velhas, mentiu ela, sentando-se ao redor do fogo, mas seus olhos vagavam para as janelas escuras do casarão, onde uma brisa repentina agitou as cortinas esfarrapadas, trazendo um cheiro de terra remexida e algo floral,
podre como flores murchas em um túmulo. Naquela noite, o sono veio aos pedaços, interrompido por sonhos onde o medalhão se abria como uma boca, cuspindo nomes que não reconhecia. Monteiro, Avelino, Vingança. Acordou com o suor frio escorrendo pela nuca, o lençol colando a pele como uma segunda camada de pele indesejada, e o choro de Clara ecoando do quarto ao lado. Não um sonho, mas real, um soluço abafado que cortava o silêncio como vidro quebrando. Eulália correu descalça pelo corredor, o assoalho gelado mordendo as solas, e encontrou a filha encolhida na cama de palha, os olhos vidrados em uma sombra que se movia no canto, uma forma etérea, de saida esvoaçante, com mãos estendidas como se implorasse. Ela quer o que é dela, mãe, sussurrou Clara, o corpo tremendo contra o de Eulália, que abraçou a menina com força, sentindo o calor febril da pele infantil contrastar com o frio que invadia o quarto, como se o ar se tornasse gelo sólido. O espectro dissipou-se em um sopro, deixando apenas o eco de um suspiro, feminino, acusador, e o cheiro de jasmim selvagem, o mesmo que impregnava as cartas no baú. Ao amanhecer, os sussurros dos vizinhos se transformaram em visitas indesejadas. Padre Ramiro, um homem encurvado de batina puída, batina que cheirava a incenso queimado e vinho sacramental azedo, apareceu no portão com um rosário tilintando nas mãos ossudas. Filha, o casarão não é lugar para viúvas e inocentes. Os espíritos dos rebeldes de Malê ainda rondam, e tua presença os desperta. Seus olhos, fundos como poços, fixavam-se no medalhão que Eulália usara ao pescoço durante a noite, agora escondido sob o corpete. Mas o metal parecia queimar, um calor sutil que a fazia corar. Eu cuido dos meus, padre. Deus não abandona os que buscam abrigo. A resposta saiu afiada, mas o clérigo balançou a cabeça, o crucifixo de madeira batendo contra o peito magro, e partiu murmurando uma bênção que soava mais como maldição, o som de seus passos na terra seca ecoando como um tambor fúnebre. Os dias seguintes trouxeram uma rotina tingida de tensão. Eulália plantava mudas de inhame no quintal, a terra úmida cedendo sob as unhas sujas, o sol escaldante batendo nas costas como um chicote invisível, enquanto relia as cartas à sombra de uma mangueira centenária, cujas folhas sussurravam segredos ao vento. Cada missiva revelava mais. A herança incluía não só terras em Cachoeira, mas a chave para absolver a alma de Domingos, provando que ele libertara escravos em segredo antes da rebelião, um ato de redenção sufocado pela traição de um irmão invejoso. Mas, para reivindicar, ela devia confrontar o padre e os fazendeiros locais, cujos antepassados lucraram com o sangue derramado. O dilema mordia como o sal em uma ferida aberta. Expor a verdade elevava seus filhos a senhores, mas atraía a ira dos superverentes, que viam nela agora uma intrusa profanando túmulos. Uma tarde, enquanto Bento e Ramiro brincavam no riacho próximo, o gorgolejar da água misturando-se ao riso infantil, um grupo de lavadeiras surgiu na trilha, lideradas por Severina, cujos olhos faiscavam como brasas sob o chapéu de palha. Viúva, o que remexes no porão? Os mortos não dão, só tomam. A voz era um rosnado baixo, e as mulheres formaram um semicírculo, os xales úmidos de lavagem exalando o cheiro de sabão de cinzas e rio barrento. Eulália ergueu-se, a pá na mão pingando terra fresca, sentindo o peso do medalhão como uma âncora. Eu encontro o que Deus escondeu. E vocês? Vêm por curiosidade ou por medo? Uma delas, uma moça de tranças apertadas chamada Doroteia, cuspiu ao chão, a saliva escura manchando a poeira, mas recuou quando um vento súbito agitou as árvores, carregando um lamento que soou como o nome de Eulália Monteiro, ecoando das ruínas. Naquela noite, sozinha no quarto principal, com as crianças dormindo em pilha exausta, Eulália abriu o medalhão pela primeira vez.
Dentro, um minúsculo retrato desbotado de uma mulher de traços finos, olhos verdes penetrantes, idênticos aos seus, e uma mecha de cabelo trançada, macia ao toque, impregnada de um perfume antigo de jasmim e terra. Lágrimas quentes escorreram por seu rosto, salgadas na língua quando as provou, e o quarto esfriou de repente, as velas tremulando como se ofegassem. Mas, ao fechar o medalhão, um toque gelado roçou seu ombro, não vento, mas dedos invisíveis. E o sussurro voltou mais claro. Redime-me, filha, ou perecemos juntas. Enquanto o luar filtrava pelas frestas, pintando o chão de prata fria, Eulália soube que o dilema não era só seu. As sombras do passado estendiam mãos para os vivos, e recusar significava perder mais que herança. A brisa noturna carregava o perfume de jasmim podre pelas frestas, enquanto Eulália apertava o medalhão contra o peito, sentindo seu pulsar como um coração alheio. Os dias em Pedra Branca se arrastavam sob um céu de chumbo, onde nuvens grossas prometiam chuva que nunca caía, deixando a terra rachada como a pele de um moribundo. Eulália acordava antes do sol, o corpo dolorido do colchão de palha, que cheirava a mofo e suor acumulado, e descia ao porão para reler as cartas à luz trêmula de uma vela de sebo, cuja chama dançava lançando sombras que pareciam dedos crocantes estendendo-se das paredes úmidas. O ar lá embaixo era espesso, impregnado de um cheiro metálico de ferrugem e algo mais doce, como mel estragado, que se grudava à garganta e fazia sua tosse ecoar como um segredo mal guardado. Cada palavra de Domingos Avelino cavava mais fundo em sua alma. Ele descrevia a mãe dela, Eulália Monteiro, como uma mulher de força quilombola que tecera redes de fuga para escravos nas matas do Recôncavo, até ser traída pelo irmão do capitão, um homem chamado Ramiro Ventura, cujo ódio por mestiços manchara as terras com sangue inocente. Redime-nos com a verdade, ou o casarão beberá o sangue dos teus, alertava uma das últimas missivas, e Eulália sentia o papel áspero roçar os dedos calejados, como se as letras se movessem sob sua pele. Acima, a vida pulsava em ritmos frágeis. Lúcia, com seus 13 anos carregados de responsabilidades prematuras, assumira a cozinha improvisada, o vapor do caldeirão de barro subindo quente e úmido, misturando-se ao aroma de quiabo cozido com dendê, cujo óleo dourado chiava na frigideira de ferro. Mãe, coma algo antes que esfrie, insistia a menina, empurrando uma tigela fumegante, os olhos castanhos, iguais aos da avó nas cartas, fixos em Eulália com uma mistura de afeto e censura. Ela provava o prato, o gosto picante do pimenta malagueta queimando a língua como uma acusação, mas o apetite fugia, substituído por um nó na garganta que nem a água fresca do riacho aliviava. Os meninos, Bento e Ramiro, corriam pelo quintal, chutando uma bola de trapos que levantava poeira vermelha, o riso deles cortando o ar seco como uma bênção rara, mas Clara, a gêmea sensível, ficava quieta, traçando desenhos na terra com um graveto, sussurrando para si mesma sobre senhoras de saias brancas que dançam à noite. Os subverentes não tardaram a apertar o cerco. No mercado de Itapuã, uma semana após a descoberta, o burburinho se transformou em sibilares abafados, o ar carregado de fumaça de fogueiras onde assavam mandiocas, o cheiro tostado misturando-se ao suor azedo dos feirantes. Doroteia, a lavadeira de tranças, aproximou-se com um cesto de roupas encharcadas, pingando água barrenta, o tecido colando as saias como uma segunda pele indesejada. Ouvi dizer que remexes em coisas amaldiçoadas, viúva. O padre avisa: quem mexe com os Avelino acorda os demônios. Seus olhos, estreitados sob o sol impiedoso que batia como um martelo nas nucas, varriam o medalhão agora visível no pescoço de Eulália, o metal reluzindo como uma provocação. Eu cuido do meu sangue, Doroteia, e o teu. Lava pecados ou só roupas? Rebateu Eulália, a voz firme apesar do tremor nas mãos que apertavam as cestas de frutas, o suco maduro das mangas escorrendo pegajoso pelos dedos.
A mulher recuou, murmurando uma praga em Yorubá antigo, mas o dano estava feito. Olhares seguiam Eulália pela feira, como sombras alongadas pelo entardecer, e à noite pedras tilintavam contra as janelas do casarão, um estalo seco que ecoava nos salões vazios como tiros distantes. A pressão crescia como a umidade antes da tempestade. Padre Ramiro retornou ao anoitecer de um sábado, o sino da capela de pedra branca badalando ao fundo como um lamento metálico, o som reverberando no peito de Eulália enquanto ela varria o pátio, a vassoura de palha raspando a terra endurecida com um ruído ritmado e áspero. Ele desmontou do cavalo magro, o animal bufando vapor quente no ar fresco, cheirando a esterco e couro úmido. Mostre-me o que achou, filha. A igreja não tolera profanações. Sua batina roçava o chão, levantando poeira fina que se grudava à pele exposta, e os olhos do clérigo, injetados de vinho e fervor, fixavam-se nas ruínas como se vissem além das pedras. Eulália hesitou, o medalhão queimando contra o osso da clavícula, mas o instinto de mãe, proteger os filhos do exílio que pairava como uma ameaça, a fez recuar. São cartas velhas, padre, nada que toque a Santa Cruz. Ele riu, um som gutural que ecoou como cascalho na garganta, e estendeu a mão calejada, marcada por anéis de prata opaca. Então por que o vento grita teu nome à noite? Os Avelino eram hereges, e tu cheiras a eles. A discussão escalou em uma dança tensa no pátio iluminado pela lua crescente, cujo brilho prateado pintava as trepadeiras de contornos fantasmagóricos. Bento surgiu da porta, os punhos cerrados como os do pai falecido, o rosto sujo de terra vermelha, brilhando de raiva infantil. «Deixe minha mãe em paz, seu corvo de batina!» gritou o menino, arremessando uma pedra que ricocheteou no peito do padre, o impacto surdo ecoando como um trovão abafado. O clérigo cambaleou, o rosto contorcido em fúria, e Eulália interveio, puxando o filho para trás, com braços que tremiam de fúria contida, sentindo o calor da pele dele contra a frieza da noite que subia do chão. «Vá embora, padre, antes que Deus julgue não só os mortos». Ele montou, o cavalo relinchando em protesto, e partiu pela trilha escura, deixando um rastro de poeira que se assentava devagar, como cinzas de uma fogueira extinta. Mas o incidente acendeu faíscas. Na manhã seguinte, fazendeiros locais, homens de chapéus de couro e botas enlameadas, que cheiravam a tabaco e cavalos suados, bloquearam o caminho ao riacho, suas vozes roucas exigindo que Eulália abandonasse o casarão. «As terras são nossas por direito. Tu és uma vadia de sangue misto, trazendo maldição para os campos de cacau». Eulália enfrentou-o sozinha, o sol do meio-dia queimando as costas como ferro em brasa, o ar vibrando com o zumbido de abelhas atraídas pelo mel de um favo próximo. «O direito é das cartas que provam a verdade. Domingos Avelino libertou almas antes da rebelião, e eu sou a guardiã. Um deles, um brutamontes chamado Zé Caetano, com cicatrizes no rosto como mapas de duelos antigos, cuspiu tabaco no chão, a saliva escura fumegando na terra quente. Guardiã? Tu és praga, sai, ou queimamos o ninho. Eles avançaram, botas pisando a grama seca com estalos secos, e Eulália recuou, o coração martelando, mas ergueu o medalhão como um talismã, o metal frio agora escaldante ao sol. Um vento súbito irrompeu das ruínas, uivando como um coro de lamentos, carregando folhas e poeira que chicotearam os rostos dos homens, forçando-os a cobrir os olhos com os braços. O cheiro de enxofre subiu do solo, acre e sufocante, e eles fugiram tropeçando, murmurando sobre o demônio despertado. De volta ao casarão exausta, Eulália reuniu as crianças ao redor da mesa tosca, o crepitar da lareira lançando luz quente e tremeluzente sobre rostos ansiosos. Ouçam, meus amores, essas cartas mudam tudo, terras, nome, futuro, mas o preço é alto. Enfrentar os que temem a verdade. Lúcia tocou sua mão, os dedos frios entrelaçando-se aos dela, e Clara sussurrou. E as sombras, mãe, elas querem nos levar?
O silêncio caiu, pesado como o ar antes da tormenta, quebrado apenas pelo tic-tac de um relógio quebrado no hall, marcando horas que pareciam eternas. Naquela noite, enquanto as crianças dormiam em camas improvisadas, o sussurro retornou, mais insistente, vindo do sótão. Passos leves como saias roçando o assoalho, e um choro abafado que ecoava o nome de Monteiro. Eulália subiu as escadas rangentes, a lanterna balançando em sua mão, o óleo quente respingando e queimando a pele como lágrimas de cera. No sótão, poeira dançava na luz fraca, e ali, contra a viga onde o capitão se enforcara, uma forma se materializou. Não espectro, mas memória viva. A silhueta de Eulália Monteiro, mãos estendidas, olhos verdes implorando redenção. Mas ao se aproximar, o chão tremeu levemente, pedras soltas caindo com um estrondo surdo, e o medalhão se abriu sozinho, revelando não só o retrato, mas uma chave minúscula, enferrujada, que tilintou no silêncio como um convite ao abismo. A chave tilintou na palma úmida de Eulália, fria como o toque de uma mão morta, enquanto a silhueta de Monteiro se dissipava no ar poeirento do sótão. A aurora raiou pálida sobre pedra branca, tingindo as ruínas de um cinza úmido que grudava à pele como orvalho amargo. E Eulália desceu as escadas rangentes com a chave escondida no punho cerrado, o metal mordendo a carne como um segredo vivo. O casarão acordava em sussurros, o gotejar distante de uma infiltração no teto, ecoando como lágrimas não choradas, e o cheiro de terra remexida subindo do porão, misturado ao aroma fresco de pão de mandioca que Lúcia assava no forno de barro do quintal. A menina, com farinha nas bochechas rosadas pelo calor das brasas, estendia uma fatia quente, o vapor subindo em espirais que dançavam ao vento leve da manhã. — Mãe, você não dormiu. Os olhos estão fundos como os do rio em seca. A voz de Lúcia era um fio de preocupação, e Eulália mordeu o pão, o crocante cedendo com um estalo, revelando o miolo macio e terroso que se grudava à língua, mas o gosto era de cinzas, sufocando o dilema que fervia em seu peito. Revelar as cartas ao imperador em Salvador significava títulos e terras para os filhos, mas desenterrar a traição de Ramiro Ventura, o irmão de Domingos, agora avô de fazendeiros locais, acenderia uma fogueira de ódios antigos, queimando não só o casarão, mas a frágil paz que construíra sobre as ruínas de Teodoro. Os filhos se espalharam pelo dia como sementes ao vento. Bento e Ramiro caçavam lagartos nas pedras quentes do pátio, o sol escaldante batendo nas nucas nuas e deixando marcas vermelhas como feridas frescas, enquanto Clara colhia goiabas maduras nas árvores silvestres, o suco pegajoso escorrendo pelos queixos e atraindo formigas que picavam como agulhas minúsculas. Eulália, sozinha na sala principal, espalhou as cartas sobre a mesa improvisada de tábuas, o papel amarelado exalando um cheiro de naftalina e tempo estagnado, e traçou com o dedo as linhas finais de Domingos. A chave abre o cofre na capela de São Benedito, onde guardei os papéis de manumissão. Redime-nos ou o sangue clama eterno. O medalhão, agora pendurado ao pescoço, aquecia contra o peito como um ferro de passar roupa, e ela o girou, sentindo a mecha de cabelo da mãe roçar a pele sensível, um toque macio que evocava o perfume de jasmim selvagem, o mesmo que impregnava as noites, misturado ao fedor de enxofre das sombras. O dilema se contorcia como uma cobra no estômago. Guardar o silêncio preservava a vida simples de viúva, vendendo frutas no mercado, onde o burburinho de vozes se misturava ao tilintar de moedas de cobre e ao aroma de dendê frito chiando nas panelas. Expor a verdade elevava Lúcia à herdeira de fazendas em Cachoeira, mas atraía o exílio. Os subverentes já cochichavam de amaldiçoada mestiça, e o padre Ramiro, com sua batina fedendo a incenso rançoso, tramava na capela, onde o sino badalava chamadas para confissões que soavam como julgamentos. Eu não posso condenar meus filhos ao ódio dos vivos por causa dos mortos, murmurou Eulália para o vazio do salão, mas o eco de sua voz retornou distorcido, como se Monteiro respondesse do além.
um sussurro gelado na nuca, arrepiando os fios úmidos de suor. À tarde, o cerco social apertou como uma rede de pesca. No caminho para o riacho, onde a água corria preguiçosa com um gorgolejar que mascarava segredos submersos, Doroteia e outras lavadeiras bloquearam a trilha estreita, os cestos de roupas encharcadas pingando lama vermelha no chão seco, o cheiro de sabão de cinzas e rio barrento impregnando o ar quente. Viúva, o padre leu as entranhas. Tu trazes a praga dos Avelino. Sai de Pedra Branca antes que o fogo purifique. Doroteia cuspiu as palavras como veneno, os dentes amarelados reluzindo ao sol que filtrava pelas folhas de bananeira. E as mulheres murmuraram em uníssono, um coro baixo que vibrava como abelhas enfurecidas. Eulália parou, o cesto de roupas contra o quadril latejando com o peso úmido, e ergueu o queixo, sentindo o medalhão pulsar como um aviso. Purificação? Vocês lavam o passado com água suja, mas eu carrego o sangue que liberta. Deixem-me passar, ou o vento leva suas vozes para o esquecimento. Uma delas, uma idosa de pele enrugada chamada Quitéria, estendeu a mão calejada, marcada por anos de tanques de lavar, e tocou o braço de Eulália, não com raiva, mas com um tremor de dúvida. Minha mãe era quilombola, como a tua, mas o medo come os vivos. O toque era áspero, como lixa na pele, e por um instante o ar entre elas amoleceu, carregado de um silêncio compartilhado, quebrado apenas pelo canto distante de um sabiá. Mas a trégua foi ilusória. Ao entardecer, enquanto Eulália remendava roupas à luz avermelhada da fogueira no pátio, o crepitar das chamas lançando faíscas quentes que dançavam como estrelas caídas, e o cheiro de lenha queimada misturando-se ao vapor do ensopado de feijão. Um mensageiro do padre chegou a cavalo, o animal ofegante exalando vapor úmido no ar fresco, as patas chutando poeira que se assentava como neve suja. Amanhã, na missa, o clérigo denuncia-o à intrusa. Pague o dízimo ou fuja com teus bastardos. O homem, um capataz de olhos evasivos chamado Manoel, jogou um pergaminho amassado aos pés dela, o selo de cera vermelha rachando como uma ferida aberta, e partiu sem olhar para trás, deixando o eco dos cascos na terra endurecida como um tambor de guerra. Eulália desdobrou o papel, a tinta fresca cheirando a tinta de galo, e leu as acusações. Profanação, heresia, sangue impuro. O coração acelerou, um martelar surdo no peito, e ela esmagou o pergaminho na mão, sentindo as bordas cortarem a palma como dentes. A noite caiu como um véu pesado, o céu estrelado piscando friamente pelas janelas sem vidros, e Eulália reuniu as crianças no quarto principal, o ar carregado de um frio repentino que subia do piso de azulejos rachados, gelando os pés descalços. Meus amores, o mundo lá fora quer nos arrancar daqui. Mas eu lutei por vocês desde que o pai partiu e não vou ceder ao medo. Bento, com os punhos cerrados, rebateu. Então brigamos, mãe, como os heróis das histórias de vovô. Seu tom era feroz, mas os olhos traíam o tremor e Ramiro se encolheu contra Clara, o corpinho quente tremendo como uma folha ao vento. Lúcia, porém, tocou o medalhão, os dedos leves como plumas. Mostre a eles a verdade, mãe. A avó não morreu em vão. As palavras da menina cortaram o ar como uma lâmina afiada, e Eulália sentiu o peso da chave no bolso, fria agora, como se esperasse o momento de girar. Enquanto as crianças adormeciam em um emaranhado de cobertores puídos, o sussurro retornou do sótão. Não lamento, mas um chamado urgente, passos leves descendo as escadas como chuva fina. Eulália ergueu-se, a lanterna na mão, lançando luz tremeluzente que alongava sombras como dedos acusadores, e seguiu o som até a porta da capela abandonada no fundo do terreno, onde a chave se encaixou na fechadura enferrujada com um clique que ecoou como um tiro no silêncio.
Mas, ao empurrar a porta, rangendo em protesto, um vento gelado irrompeu de dentro, carregando o cheiro de incenso antigo e sangue seco, e uma voz, clara, feminina, sussurrou seu nome, não como maldição, mas como promessa de salvação compartilhada. A voz de Monteiro ecoou na capela abandonada, como um eco de chuva em folhas secas, enquanto Eulália pisava no piso irregular, sentindo o frio da pedra subir pelas solas nuas. O interior da capela era um túmulo de poeira e esquecimento. As paredes de taipa rachada engolidas por teias que pendiam como véus de noiva enlutada, e o altar de madeira apodrecida exalava um cheiro de mofo antigo misturado à cera derretida de velas há muito extintas. Eulália ergueu a lanterna, a chama tremeluzente lançando reflexos dourados nas imagens desbotadas de santos, cujos olhos pareciam segui-la com julgamento silencioso, e o ar ali dentro era espesso, carregado de um perfume floral podre que se grudava à garganta como um lamento não dito. A chave, ainda quente em sua palma do toque anterior, guiara-a até um cofre embutido na base do altar, uma caixa de ferro enferrujado que rangeu ao ser aberta, revelando maços de pergaminhos amarrados com cordas grossas, selados com lacre negro rachado como pele queimada. Esses são os atos de liberdade que o mundo negou, sussurrou a voz de Monteiro novamente. Não no ar, mas dentro dela, um tremor que arrepiava a nuca e fazia o medalhão pulsar contra o peito como um coração desperto. Eulália tocou os papéis, o toque áspero e seco como ossos expostos, e leu as primeiras linhas à luz fraca. Manumissões secretas de dezenas de almas quilombolas, assinadas por Domingos em 1828, provando sua redenção antes da traição que o levara à forca. O peso daqueles documentos caiu sobre ela como a umidade que condensava no teto, gotejando fria e insistente em seu ombro, e Eulália sentou-se no banco lascado, o madeira rangendo sob seu peso como um suspiro aliviado. Fora dali, o mundo de pedra branca fervilhava em preparativos para a missa do amanhecer, o sino da capela principal badalando um chamado rouco que ecoava pela serra, misturando-se ao mugido distante de vacas nas pastagens secas e ao cheiro de fumaça de fogueiras onde cozinhavam o café forte, amargo e escaldante que os fazendeiros bebiam em canecas de barro. Ela imaginava Lúcia acordando as crianças, o vapor do mingau de milho subindo quente na cozinha improvisada, o aroma doce e terroso enchendo o ar enquanto a menina cantava baixinho para acalmar Ramiro, cujos pesadelos agora incluíam saias brancas dançando nas sombras. Eu levo isso a Salvador, ao Palácio Imperial, murmurou Eulália para o vazio, mas o dilema se enroscava em seu peito como cipós espinhosos. Reivindicar a herança absolvia o pai e a mãe, elevando seus filhos de barraco à fazenda, mas expunha o nome Ventura como traidor, incendiando alianças que sustentavam a aldeia. E o preço sangrento seria o exílio, não de sangue derramado, mas de laços rompidos, de olhares que virariam punhais nas costas. A manhã irrompeu com um sol tímido que filtrava pelas frestas da capela, pintando o chão de listras douradas e quentes que contrastavam com o frio persistente do cofre, agora vazio em suas mãos. Eulália escondeu os pergaminhos sob o avental, o tecido úmido colando à pele suada, e saiu para o pátio, onde o orvalho ainda perlava as folhas das bananeiras, frescas e escorregadias ao toque. Os filhos a esperavam à porta do casarão, rostos ansiosos iluminados pelo brilho rosado do alvorecer, e Bento correu ao seu encontro, os pés descalços chutando pedrinhas que rolavam com estalos secos. — Mãe, o padre mandou recado. Na missa, ele fala de nós como demônios. Vamos fugir? A voz do menino era um fio de urgência, e Eulália ajoelhou-se, abraçando-o com braços que tremiam, sentindo o calor febril de sua testa contra a dela, o cheiro de sono infantil misturado à terra fresca. Não fugimos, meu sol, enfrentamos com a verdade que Deus guardou. Clara, encolhida ao lado de Lúcia, estendeu a mão pequena, tocando o medalhão com curiosidade temerosa. Ele brilha mais hoje, mãe. Como se a avó sorrisse.
O caminho à capela principal serpenteava pela trilha poeirenta, ladeada por cafezais cujas folhas verdes exalavam um aroma terroso e amargo ao vento leve. E Eulália caminhava à frente, os pergaminhos pressionados contra o ventre como um feto de segredos. Os subverentes já se aglomeravam na praça de terra batida, mulheres de xales puídos cochichando atrás de leques de palha que batiam como asas de borboletas nervosas, e homens de chapéus de feltro estreitando os olhos sob o sol que subia impiedoso, queimando as nucas como ferro em brasa. Doroteia avistou-a primeiro, o cesto de ovos no quadril balançando com o passo apressado, e sibilou para Quitéria: "Olha a herege, hoje o fogo a leva." O ar vibrava com o burburinho, um zumbido baixo como enxame enfurecido, e o cheiro de incenso subia da capela, acre e sufocante, misturando-se ao suor azedo da multidão. Eulália apertou a mão de Ramiro, o palminha úmida e quente na sua, e entrou no adro, sentindo os olhares como agulhas na pele exposta das costas. Padre Ramiro esperava no púlpito, a batina negra absorvendo o calor como um poço sem fundo, e sua voz trovejou ao vê-la, ecoando pelas paredes caiadas, onde imagens de mártires observavam com olhos pintados de fadiga. "Irmãos, a viúva dos santos profana nossas terras com relíquias dos rebeldes. Ela invoca os Avelino, malditos pela igreja, e ameaça nossas almas com sangue impuro." O coro de ascensos subiu como uma onda, gemidos e cruzes traçadas no ar úmido, mas Eulália avançou pelo corredor central, o piso de madeira rangendo sob suas sandálias gastas, e ergueu os pergaminhos com mãos firmes, o papel farfalhando como folhas ao vento. "Mentira, padre. Esses atos provam que Domingos libertou almas antes da rebelião. Minha mãe, Eulália Monteiro, lutou pela liberdade que você enterra em medo. Eu sou a guardiã, e o imperador julgará." A multidão ofegou, um silêncio pesado caindo como névoa, quebrado apenas pelo tic-tac de um relógio na sacristia, marcando o pulso acelerado de corações em conflito. O padre desceu do púlpito com passos pesados, o crucifixo batendo contra o peito magro, e agarrou o braço de Eulália, os dedos ossudos cravando-se na carne como garras, o cheiro de vinho sacramental azedo invadindo seu nariz. "Guardiã, tu és a maldição viva. Sai, ou chamo os capatazes para te arrastar ao pelourinho." A ameaça pairou e Zé Caetano, o Brutamontes, avançou da porta com outros fazendeiros, botas pisando o piso com estalos ameaçadores, o ar carregando o fedor de tabaco mascado e couro suado. Bento gritou puxando a saia da mãe, mas Lúcia interveio, erguendo a voz fina e clara: "Deixem-na, a avó nos protege, e o vento carrega sua justiça." Um sopro súbito irrompeu pelas janelas abertas, uivando como um coro invisível, carregando folhas secas que chicotearam rostos e extinguiram as velas do altar em um sopro de fumaça acre. O padre recuou, o rosto pálido como cera, e a multidão murmurou em dúvida. Quitéria tocando o braço de Doroteia com um tremor que ecoava o de Eulália. Enquanto o sino badalava o fim da missa, um chamado rouco e urgente, Eulália sentiu o medalhão queimar como brasa, e a voz de Monteiro sussurrou em seu ouvido: "Agora, filha, o preço se paga em lágrimas, não em correntes." Mas ao virar para sair, uma sombra se materializou no adro, não espectro, mas o neto de Ventura, um jovem fazendeiro de olhos frios, com uma carta imperial na mão, selada com o brasão que prometia julgamento ou ruína. A carta imperial tremulou na mão do jovem Ventura, seu selo de cera vermelha rachando ao toque como uma veia exposta, enquanto Eulália erguia os olhos para o rosto dele, marcado por uma cicatriz fresca que serpenteava como um rio de dúvida. O adro da capela principal fervilhava em um caos contido, o sol do meio-dia batendo impiedoso nas nucas suadas da multidão, que recuava como ondas após um recife, murmurando preces e imprecações em um coro abafado que ecoava pelas paredes caiadas. O ar estava carregado de incenso residual, acre e pegajoso,
misturando-se ao suor azedo dos fazendeiros e ao cheiro terroso de terra remexida pelos pés inquietos. Padre Ramiro, ainda pálido do vento sobrenatural que extinguira as velas, agarrou o crucifixo no peito, os nós dos dedos brancos como osso, e sibilou para o neto de Ventura. Leonel, que demônio te traz? A missa é santa, não circo de hereges. Mas o jovem, Leonel Ventura, de 20 e poucos anos, com botas enlameadas do recôncavo e um casaco puído que exalava couro e tabaco úmido, ignorou o clérigo, estendendo o pergaminho a Eulália com uma mão que tremia levemente, o papel farfalhando como folhas secas ao vento. Do palácio em Salvador. O imperador Pedro II, em sua graça, convoca a guardiã dos Avelino para a audiência. As cartas que enviaste. Elas abrem portas antigas. Seus olhos, cinzentos como o céu antes da tormenta, fixaram-se no medalhão dela, e por um instante o ar entre eles amoleceu, carregado de um silêncio que cheirava a jasmim selvagem, o perfume da mãe perdida, ecoando das sombras do casarão. Eulália pegou o documento, os dedos calejados roçando os de Leonel em um toque breve e elétrico, como faísca em ferro frio, e leu as linhas formais à luz crua do sol, que pintava o papel de dourado trêmulo. Era uma citação real. Reconhecimento da herança, terras em Cachoeira devolvidas aos legítimos e absolvição póstuma para Domingos, provando suas manumissões secretas contra a traição do irmão Ramiro, avô de Leonel. O preço, porém, latejava nas entrelinhas. O neto Ventura devia testemunhar, renunciar às fazendas usurpadas, ou enfrentar o opróbrio imperial. Meu sangue carrega o mesmo fardo, murmurou Leonel, baixo o suficiente para que só ela ouvisse, o hálito quente roçando sua orelha como um segredo roubado. Eu vim não por ordem, mas por dívida. A maldição dos Avelino. Ela me sussurra também. Eulália sentiu o medalhão aquecer contra o peito. A mecha de cabelo da mãe, agora um laço invisível entre vivos e mortos. E o sussurro de Monteiro retornou, não como lamento, mas como um suspiro de alívio, fresco como brisa do Atlântico. A multidão explodiu em um burburinho renovado, vozes sobrepondo-se como ondas em tormenta. Doroteia gritava, traição no sangue! Enquanto Quitéria, a lavadeira de mãos calejadas, tocava o braço de Eulália com um tremor de solidariedade, os dedos ásperos como a terra que ambas haviam lavado. Vai, filha, o rio leva os pecados, mas a verdade flui eterna. Padre Ramiro avançou, o rosto contorcido em fúria, batina farfalhando como asas de corvo, e apontou o dedo ossudo para Leonel. Neto de traidor, tu vendes a alma por migalhas imperiais? O clérigo cuspiu as palavras, a saliva escura manchando o piso de pedra, que ecoou o som com um estalo surdo, mas Zé Caetano, o Brutamontes, hesitou ao lado dele, os punhos cerrados relaxando ao ver o selo real, o cheiro de seu tabaco mascado agora azedo no ar tenso. Os filhos de Eulália se agruparam ao seu redor. Lúcia erguia o queixo com a dignidade de uma herdeira nascente, Bento protegia Ramiro com braços magros e Clara sussurrava para o irmão. As sombras dançam para nós agora, não contra. Leonel interveio, erguendo a voz rouca que cortou o caos como uma navalha. Basta, padre, o imperador julga, não o medo de velhos túmulos. Eu renuncio às terras, por redenção, não por ouro. As palavras caíram como pedras no riacho, salpicando dúvida na multidão, e um vento súbito irrompeu da serra, carregando folhas de cafezal que chicotearam rostos e dissiparam o incenso como fumaça de um fogo extinto. O medalhão de Eulália brilhou ao sol, a inscrição Paraê. Eterna guardiã, reluzindo como uma profecia cumprida, e o sussurro final de Monteiro ecoou em sua mente. O sangue se lava em verdade, filha. Agora vive. Lágrimas quentes escorreram pelo rosto de Eulália, salgadas na língua quando as provou, misturando-se ao gosto amargo da vitória pírrica, herança ganha, mas a custo de laços rompidos, de olhares que se voltariam para Leonel como punhais.
Dias se arrastaram em uma ponte frágil entre ruína e renovo. O casarão de pedra branca, outrora sussurrante de maldições, agora ecoava com martelos e risos. Pedreiros locais, convencidos pela carta imperial, reforçavam as paredes rachadas, o som ritmado dos pregos cravados na madeira contrastando com o gotejar da primeira chuva de estação, que lavava a poeira vermelha das trilhas e enchia o ar de um frescor úmido, cheirando a terra revivida e jasmim florescendo nas trepadeiras. Eulália supervisionava as obras, o avental salpicado de cal fresca que grudava à pele como uma segunda camada de esperança, enquanto Lúcia lia as cartas antigas para as crianças à sombra da mangueira centenária, cujas folhas sussurravam aprovações ao vento. A avó era forte como o mar, dizia a menina, e Ramiro, agora sem pesadelos, traçava desenhos de quilombos nas pedras, o giz rangendo suave como um segredo compartilhado. Leonel retornava à fazenda de Cachoeira, mas não como senhor. As terras, divididas pela justiça imperial, tornavam-se um quilombo restaurado, onde escravos libertos plantavam cacau sob o sol dourado, o aroma doce e terroso subindo como uma oferenda. Ele visitava o casarão aos domingos, montado em um cavalo magro que bufava vapor no ar fresco da manhã, trazendo cestas de frutas maduras, cujo suco escorria pegajoso pelas mãos de Clara. O preço foi sangue não derramado, mas sentido, confessava ele a Eulália no pátio, sob o luar que pintava as ruínas de prata serena, e ela tocava o medalhão, agora aberto como um coração cicatrizado, sentindo a mecha de cabelo da mãe macia contra os dedos. Redenção é mútua, Leonel. Os mortos nos salvam, se os vivos permitirem. Seus lábios se encontraram em um beijo breve, salgado de lágrimas passadas, o toque quente contrastando com o frio da noite que subia do chão. Os superverentes de pedra branca se afastaram devagar. Doroteia lavava roupas no riacho com olhares evasivos, o gorgolejar da água levando embora os velhos ódios, e Quitéria trazia pães de queijo quentes aos portões, o vapor subindo em espirais de reconciliação. Padre Ramiro, exilado para uma paróquia distante em 1858, partiu com uma bênção relutante, sua batina farfalhando como folhas mortas. O casarão, purgado de sombras, erguia-se agora como guardião vivo, suas salas ecoando não com lamentos, mas com o crepitar de fogueiras familiares e o riso de crianças correndo pelos salões restaurados. Anos depois, em uma baía transformada pelo fim gradual das correntes, Eulália dos Santos Avelino sentava-se na varanda da fazenda em Cachoeira, o vento do recôncavo carregando o perfume de cacau colhido e jasmim eterno, enquanto via Lúcia, agora mulher, ensinar letras a filhos de libertos. O medalhão repousava aberto sobre seu colo, a chave dentro dele, um talismã de escolhas pagas em dor, mas florescendo em paz. Os sussurros haviam silenciado, mas em noites quietas ela jurava ouvir o riso de Monteiro. Não como eco do passado, mas como promessa do futuro, onde o sangue, lavado, unia em vez de dividir.